Turminha, tudo bem com vocês? Vamos continuar então a nossa aula dessa semana. Olha só, nós aprendemos, no caso vocês aprenderam, a medir a altura, a estatura de uma pessoa, até mesmo a altura de vocês. Não aprenderam? Pois bem, agora hoje na página 188, nós vamos aprender sobre estatura e peso do corpo. Nós aprendemos a medir a altura simplesmente usando o centímetro, né? E aprendemos que centímetros é uma palavra muito grande. E aí, para diminuir essa palavra, nós usamos duas letrinhas, não é mesmo? Pois bem, agora que nós vamos aprender sobre o peso do corpo, qual o instrumento que nós utilizamos para pesar? Vocês sabem? Isso mesmo, uma balança. E olha o exemplo que temos aqui no nosso caderno. No nosso caderno temos um bebê. Então, toda vez que nasce um bebezinho, precisa ir ao pediatra para pesar, para ver o quanto esse bebê está pesando. Recém-nascido sendo pesado pela primeira vez no pediatra. Depois ao lado tem uma imagem de um menino de 6 anos também se pesando, tá? Então nós utilizamos a balança para conhecer o peso do corpo, tudo bem? E olha só, você sabia? Indicamos o peso do nosso corpo em quilogramas e usamos o símbolo? Pois bem, já aprendemos sobre os centímetros. Então, hoje vamos aprender o quilogramas, que é o peso. Assim como o centímetro, quilogramas também é uma palavra bem comprida. Então, o quilogramas, nós também colocamos duas letrinhas, que é o K e o G, para a gente aprender sobre peso. Então, quando é peso, colocamos o K e o G de quilogramas. Tudo bem? Então, vamos para a nossa atividade número 1. Os números a seguir correspondem ao peso de algumas crianças. Escreva esse número em ordem crescente, isto é, o número do menor para o maior. Então, aqui tem alguns números de algumas crianças, o peso vocês terão que colocar em ordem, tá? Do menor para o maior. Depois, número 2. Camila copiou da caderneta de saúde da criança os registros de seu crescimento. Então, aqui, ó, nós temos, olha lá, nós temos o peso e a altura da criança. Então, aqui nós temos a altura em centímetro, com alguns números, e o peso, que é o quilogramas, né, o kg aqui. Então, temos altura e peso. E o que vocês terão que fazer? Tá vendo essa tabela aqui? Nesta tabela aqui, tem altura e peso. Então, tem desde o nascimento, que no caso é a idade, desde o nascimento até os 6 anos da criança. Vocês terão que colocar estes números aqui em ordem crescente, do menor para o maior, nesta tabela. No caso, a altura, colocar em ordem crescente e depois o peso em ordem crescente. Tudo bem? Então, é só olhar aqui a altura e o peso e colocar em ordem crescente na tabela. Tudo bem? Agora vamos lá para a letra A. Agora organize os registros na tabela e respeitem a ordem crescente, daquele jeitinho que a tia Rê acabou de explicar para vocês. Então, na altura vão colocar os números, tá? Em ordem crescente, que é do menor para o maior. E no peso também, porque vocês colocando em ordem crescente certinho,
vão conseguir responder essas perguntas que a tia Rê vai fazer agora aqui no caderno, tudo bem? Letra B. Quantos centímetros de altura Camila tinha aos 2 anos? E aos 6 anos? C. Quantos quilogramas Camila tinha ao nascer? E aos 5 anos? Então, para responder tudo isso, vocês precisam olhar lá na tabela depois que colocarem os números em ordem. Letra D. Quantos quilogramas Camila ganhou do nascimento até os 5 anos? No caso, no nascimento, a Camila pesava 3 quilogramas e ela, com 5 anos, pesava 20 quilogramas. Então, nós precisamos saber quantos quilos ela ganhou de quando ela nasceu até os 5 anos dela de idade. Então, 3. Quantos faltam para chegar no 20, que é o peso que ela está agora? E aí, a gente realizando essa estratégia de quantos faltam, saberemos quantos quilos ela ganhou desde o nascimento até os 5 anos dela. Tudo bem? Qualquer dúvida, tia Rê explica lá na nossa aula. Letra E. Quantos centímetros de altura você acha que seu professor tem? Marque. Depois a tia Rê vai falar para vocês lá na nossa aula. Tudo bem? Quantos centímetros eu tenho de altura? Pois agora vamos para em casa. A número 1, atividade número 1 em casa, vocês terão que preencher uma ficha com seus dados pessoais, tá? Peça ajuda para o papai e para a mamãe. Então, vocês terão que colocar o nome, a idade, data de nascimento, o nome do responsável, que já aprendemos, o nome da escola e o nome da cidade onde mora. Tudo bem? Depois, número 2. Observe o peso de cada criança indicada no quadro. Então, aqui neste quadro, temos o nome de algumas crianças e o peso de cada uma delas. Então, olha só, vocês terão que observar cada criança e o seu quilograma, né? No caso, o seu peso, para responder essas perguntas aqui. Vamos lá? Quem é o mais pesado? Letra B. Quem pesa menos? Letra C. Quantos quilogramas falta para Elisa chegar ao peso de Tiago? Olha só, Elisa tem 20 quilogramas e Tiago tem 25 quilogramas. Então, quantos faltam para Elisa chegar? Do 20, quantos faltam para chegar no 25? E aí vocês saberão a resposta de quantos faltam para Elisa chegar ao peso de Tiago. Letra D. Quem pesa menos de 25 quilogramas? Letra E. Escreva os números da tabela em ordem crescente, do menor para o maior. Tudo bem? É aquilo que a tia Rê falou. Do número menor está crescendo, então do menor para o maior. Tá? Observem o quilo de cada criança aqui em quilograma para responder todas essas perguntas aqui, tudo bem? E aí, quem não conseguir fazer essa atividade, a tia Rê vai ajudar lá na nossa aula online, tudo bem? Então, um beijo e até daqui a pouco.